Per sigro cruci de limites nostris libera-nos Deus nostro. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Maria, meus queridos amigos, alunos, professores, aqui do canal Educandário, aqui do nosso grupo Educandário dos Santos. Eu sou o professor Anderson Ramos dos Santos e hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa assim, né? Um pouco informal. Nós estamos aqui na minha sala, né, de casa, na minha sala, para conversarmos um pouquinho sobre um assunto que surgiu numa conversa com um aluno, certo? Com um aluno. Ele estava me falando, né, sobre que ele tinha aula de moral e que tinha trabalho para fazer e que estava com um monte de coisa para fazer e estava difícil para ele estudar a disciplina de música porque ele tinha outras disciplinas, muita coisa para estudar. E eu, observando isso, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando assim. E comentei com ele, inclusive, isso. O que a gente aprende na moral? Né? O que é moral, propriamente dito? Quando a gente fala nesse assunto, eu costumo dizer que nós, professores, somos educandos ao mesmo tempo que professores. Porque nós temos que sempre estar aprendendo para poder ensinar melhor. E uma dessas questões é uma questão até moral. Porque quando nós nos tornamos professores, bom, pelo menos quando eu me tornei professor, no próprio curso do magistério eu percebi isso, que é algo da formação do próprio professor. O professor ele deve sempre estar aprendendo. Os professores meus da época falaram, especialmente os professores de metodologia, que todo professor tem que ser pesquisador. E é verdade, nós temos que estudar muito, para sempre oferecer ao nosso aluno, certo? Uma boa explicação, uma boa aula, uma aula sempre cada vez melhor. E pensando nisso, e com a conversa do aluno, me veio a necessidade de conversar com vocês, que estão aqui da audiência, que são pessoas até que eu acredito que esteja nesse horário. Esse vídeo é destinado para os pais e professores que acompanham, mas também para os alunos também aprenderem também isso também, né? Que é parte da moral. Então, o que é a moral propriamente dito? A moral, ela não é um campo de estudos somente. Ela é um campo de estudos como qualquer outra disciplina, outra matéria de estudos. Porém, ela é muito mais do que isso. Por quê? De acordo com a pedagogia clássica, né, a educação clássica, tudo que a gente aprende é para desenvolver em nós virtudes, para assim chegarmos, no caso, nós católicos, a sermos santos e chegarmos à santidade junto com Deus, certo? Uma vida junto com Deus. Então, essa é a nossa finalidade para a educação, para nos educarmos. E, dentro disso, nós temos a moral cristã, que vai nos ensinar, o porquê de todos os ensinamentos da doutrina cristã católica, certo? Que nós vemos aí no Pai Nosso, no Creio, na Ave Maria, no Catecismo, enfim. Só que nós temos que ter um ponto de vista bem claro. Uma coisa é você saber, a outra coisa é você fazer daquilo que você sabe sua natureza. E é aí que entra a moral. Você estudar moral é uma coisa. Você praticar, fazer daquilo que você aprendeu sua natureza é outra bem diferente. Então, o que é propriamente saber o que é moral? E isso eu tive muitos embates quando eu lecionava em escola pública. Muitos diretores achavam que eu era caxias demais por fazer isso. Mas isso é o mínimo. Porque assim,
vamos supor, eu ensino para o meu aluno cuidar do ambiente onde ele está. Ele tem que respeitar o meio ambiente, manter o ambiente dele limpo, salutar para que ele possa estudar. Só que, ao mesmo tempo que eu falo isso, que eu estou ensinando para o meu aluno, etc., eu vejo que os ambientes onde ele frequenta, a sala de aula, o corredor, o pátio, vive sujo. Ou seja, ele pode até ter consciência, mas ele não vive essa consciência. Ou seja, ele não pratica o ato de, mas eu joguei no chão, professor, porque eu não tinha lixo perto, ou eu estava com preguiça de guardar no bolso para jogar depois, e estava sujo, estava melecado, eu deixei assim mesmo, caiu na mesa e eu não tinha pano para limpar, e aqui não queria ir atrás da tia porque eu queria brincar. Então, isso mostra o quê? Que o aluno, ele aprendeu o que é o meio ambiente, manter o meio ambiente, ele sabe que se deve manter o meio ambiente limpo, mas ele não o pratica. Ele, com qualquer uma adversidade que apareça no meio do caminho, ele esquece o que aprendeu e vai fazer aquela adversidade. Quando você vive a natureza, eu sei que isso é muito difícil, às vezes é até difícil, eu falo que é difícil porque é difícil para mim também, tá? Eu, como professor, falo que é difícil para mim também, posso dizer isso claramente, né? Não sou hipócrita para falar que não, mas o que acontece? Você tem uma diversidade, você tem uma diversidade naquele momento, você sabe que não deve jogar lixo no chão, mas você tem um lixo ali, o que você vai fazer? Você vai recolher esse lixo e vai guardar e levar num lixo mais próximo, ou então chamar uma pessoa para que traga um lixo, ou então fazer uma lixeirinha improvisada com uma sacolinha, um saquinho, pegar aquele lixo, guardar aquele lixo e jogar na lixeira mais próxima. Isso é você viver aquilo que você aprendeu. Então, eu jamais dei 10 para um aluno de comportamento por causa disso. E quando falava isso para o diretor achava isso um cúmulo. Como que você não pode dar o 10 só por causa disso? Sim, porque isso vai contra o pensamento da moral. A mesma coisa, você tem lá num dos artigos do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, é para ser feita a vontade dele, antes da minha vontade. Só que aí eu fico com raiva porque minha mãe morreu e eu queria que minha mãe ficasse aqui, mas ela morreu. Eu fiz de tudo, mas ela morreu. Não é a minha vontade que tem que ser feita. Eu disse que é a vontade dele. A vontade dele foi que minha mãe descansasse. Então, certo? A vontade dele foi feita. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a vontade que eu falei, a vontade dele tem que ser a primeira. Então, a vontade dele é a primeira. E por que a vontade dele tem que ser a primeira? Porque ele sabe o que é bom para a minha salvação e o que é ruim para a minha salvação. Ou seja, Deus sabe o que é bom para a minha salvação e o ruim para a minha salvação. Então, pensando na moral cristã, você tem esse ditame. Então, isso é a moral. É você fazer daquilo que você aprendeu sua natureza. Então, eu aprendi que eu devo respeitar os mais velhos. Ótimo. Só que aí você respeita sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Aí você está andando na rua, você está lá sentadão lá no banco do ônibus, chega um senhorzinho de idade com uma bengalinha, aí ele tá de pé e você está lá sentadão lá, todo no ônibus, né? Então, cadê o respeito que você aprendeu a respeitar os mais velhos? Mas eu respeito os mais velhos. Minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, esse daí não é nada meu, eu não vou respeitar. Não, é a sua natureza. Você aprendeu que deve respeitar os mais velhos. Os mais velhos que você deve respeitar. Então, você deve sair e dar um lugar para a pessoa. Mas não é lugar de idoso. O lugar de idoso é lá para frente, né? Num banquinho amarelo, num banquinho de cor diferente. Mesmo assim, você tem, como regra, respeitar os mais velhos. É um exemplo, certo? É um exemplo disso. E isso é uma coisa que está se perdendo, certo? Está se perdendo no mundo aí fora, certo? Se perdendo no mundo aí fora. É como assim, você sabe o que você tem que fazer, só que você sabe
de cor e salteado. É isso, é assim, é isso que é valoroso. Ótimo. Mas você não vive aquilo que você sabe. Você não pratica aquilo que você sabe. Então, a moral é exatamente isso. É a prática daquilo que você sabe. Daquilo que você sabe. É você fazer o que você sabe a sua segunda natureza. Então, nós professores temos que saber disso perfeitamente. Porque estudar é parte da nossa natureza. Estudar para ensinar cada vez melhor. Então, aquele professor que não estuda, aquele professor que não lê pelo menos 2 livros por ano, certo? Eu estou falando por ano, né? Por ano. Vamos imaginar assim que 2 livros seriam base, né? Eu acredito que deveria ler muito mais. Mas vamos com 2 livros, não vamos forçar muito, né? Não vamos forçar muito. Mas ler pelo menos 2 livros por ano, ter bons hábitos culturais, certo? Bons hábitos culturais, falar um português não um português erudito, não tão erudito como os poetas, os sábios, mas falando um português correto, certo? Correto, ter bons hábitos de vestimenta, né? Utilizar uma indumentária com, como diz Nossa Senhora, né? Com modéstia e pudor, certo? Porque o professor, ele é o exemplo para o aluno. Então, isso é você ter o que? Viver aquilo que você aprendeu, o seu ofício. O meu ofício de professor é o que? É ensinar. Eu mesmo sem falar uma palavra, eu estou ensinando. No meu traje, na minha forma de vestir, na minha forma de portar-se nas situações. Então, isto é uma maneira, certo? Isso é uma maneira em que a própria moral, a moral cristã está ali presente, certo? É vivendo aquela natureza, vivendo a minha natureza. A minha natureza como professor mostra que eu tenho que ser assim. Então eu tenho que ser isso, certo? A pessoa olhar assim e falar, olha, ele é um professor. Ela bateu o olho e fala, olha, ele é professor. Mas como é que você sabe que ele é professor? Olha o jeito dele, olha o jeito que ele fala, o jeito que ele se porta, o jeito que ele se veste. Olha como ele conversa com as pessoas, a educação que ele tem. Ele é um professor. Aí vê uma outra pessoa fala, esse daqui é um médico, olha o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, a postura dele como pessoa, ele se coloca como um médico, ele vive a postura de um médico. Então, é essa que é a questão, que é a base da moral, é você fazer daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu, sua segunda natureza, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Vamos depois para mais algumas outras conversas durante o tempo aí. E se vocês quiserem sugerir um tema para uma conversa, coloque aqui nos comentários. Coloque também as suas opiniões sobre o assunto, tá bom? Se puder nos ajudar com o Pix, o valor, a chave está aqui. Qualquer valor vai nos ajudar a edificar a nossa escola, certo? Lembrando que nós só temos a escola online por enquanto, mas queremos ter uma escola física para encontrar todos vocês aqui na nossa sede, tá bom? Fiquem todos com Deus. Salve Maria, certo? Aguardo os comentários de vocês, tá bom? Salve Maria, até a próxima.